Vereador Julião Lins, presidente ad hoc da mesa, vereadores Orestes, José Urbano, também componentes da mesma, senhores vereadores, senhora vereadora, minhas senhoras e meus senhores. Hoje eu fui, a convite dos companheiros, participar de um movimento do pessoal da saúde, segundo me foi dito, organizado pelo sindicato dos funcionários municipais, o Sintemuse, achando a coisa mais natural do mundo, a minha presença lá, porque eu vi muitas vezes, em épocas passadas, até na época que eu era prefeito, vereadores participarem desses movimentos, até fazendo discursos lá na frente da prefeitura. Eu me lembro de algumas caras lá, e a gente lá de cima ficava observando, ouvindo, e muitos até falavam ali de assunto diferente do assunto da passeata. Pois bem, e eu acompanhei o pessoal, pude observar, quando nós chegamos na prefeitura, o sorriso de escárnio de alguns componentes do governo, como se aquilo que nós estivéssemos fazendo ali fosse uma coisa desprezível. Pessoas mais preocupadas em agradar do que mesmo em fazer uma análise crítica correta das coisas. Mas esse pessoal não merece maiores comentários. Em determinado momento, eu fui surpreendido com um fato, que político não poderia usar o serviço de som. Não que eu quisesse. Eu não tinha nada para dizer ao pessoal da prefeitura, eu ia fazer alguns elogios ao pessoal da saúde, pelo fato de estar lutando também por melhores condições de trabalho para eles, que muitas vezes são incompreendidos pela população, porque não podem fazer o atendimento em algumas situações como o povo quer. Mas quando eu soube que político não podia falar, eu fui lá falar com um rapaz do sindicato, e ele me confirmou. Eu disse para ele, olha, quando vocês faziam movimentos, passeatas em governos passados, político podia falar, podia fazer discurso, podia dizer o que quisesse. Mas hoje não pode, porque você diz aí que é só da categoria. Sabe por que não pode? Porque esse é um sindicato pelego, adesista. Porque se tivesse coerência, eu tenho que reconhecer que o sindicato Sintemuse do passado era mais coerente. Diziam que era mais radical, mas era mais coerente, era mais atuante. Esse de hoje é encabrestado. Por isso que tem até gente por aí que chama de sintemudo ou de sinternada. Eu tinha que dizer isso porque eu sei que estou absolutamente certo. Eu fui testemunha de muitos atos lá, eu recebi o pessoal do sindicato como prefeito, conversava diretamente com eles, e ali você não tem, você um vereador, um representante da população eleito, com experiência política, com história de vida, não poder usar a palavra, com serviço de som manobrado para funcionar bem baixinho, não podia subir, uma série de coisas encenadas que a gente percebeu, o que tinha tudo ali. Quando tentava subir o som, mandava baixar, quase que ninguém ouvia o carro de som na rua à frente da passeata, realmente, coisa que a gente vai ter que conversar durante muito tempo. Mas, meus senhores, na realidade o que eu pretendia aqui era continuar fazendo uma análise de alguns aspectos do plano de governo do nosso prefeito, que não é um deserto de ideias, mas é um deserto de ações. Certa vez eu ouvi o vereador Luiz Abel dizer aqui também, fazendo um comentário sobre planos de governo, que eu também tive um plano de governo.
e que não teve muito resultado. Na realidade, vereador, eu queria corrigir, naquela época eu não falei porque eu não tive a oportunidade. Eu nunca tive um plano de governo. Eu tive um plano de metas só, que eu li no dia da posse aqui. Algumas coisas que eu pretendia lutar por elas. Sabe por que eu não fiz plano de governo? Porque eu não sabia onde estava o dinheiro. Se tinha dinheiro suficiente, aliás, para fazer aquelas obras. Porque quando você planeja, e como diz aqui em determinado momento, no nosso governo implantaremos, você está dizendo que vai implantar aquilo. Com que dinheiro? A história fala que certa vez, Zé Américo, que era senador pelo estado da Paraíba, e queria sair candidato a presidente da República, fazia um discurso no Senado, dizendo o que pretendia fazer, se eleito presidente. Em determinado momento, um outro senador, adversário dele, perguntou: e onde Vossa Excelência vai encontrar dinheiro para fazer isso que Vossa Excelência está dizendo que vai fazer? E Zé Américo, com aquele jeitão dele, disse: eu sei onde está o dinheiro. E dizem que por causa disso aí, que ele disse: eu sei onde está o dinheiro, minaram a candidatura dele, e Vargas atropelou com poucos meses depois, ele não foi mais candidato. Então, para poder fazer plano de governo e dizer que vai fazer isso ou aquilo, você tem que ter certeza que vai ter recurso para fazer. Como eu não tinha, porque naquele tempo os tempos eram bem mais difíceis, não tinha esses milhões aí do imposto sobre serviço de qualquer natureza, que vem das obras da transposição, e que nesse governo já está fechando quase 15 milhões, e que ninguém presta contas de nenhuma atividade feita nessa casa com esse dinheiro. Cobravam da gente, eu vim aqui e prestei conta do que eu fazia com recursos da prefeitura, com recursos próprios. Nominei 40. Até hoje, cobramos e não vieram dizer nenhuma aqui. Estão devendo quase 15 milhões de reais. Então eu não tinha plano de governo, eu tinha um plano de metas. E várias delas eu consegui realizar. Depois, se eu encontrar, eu vou trazer aqui para ler. Fica a promessa. Mas sobre esse plano do governo Guga Lins, tem um momento que ele fala em gestão democrática, que pretende valorizar, etc, etc. Senhores vereadores, membros da Comissão de Educação, eu, Washington, o vereador Luiz Abel, está completando talvez 40 dias ou mais que nós estivemos com a secretária de Educação, professora Marisa, e ela se comprometeu de mandar umas informações por escrito, que nós solicitamos também por escrito. Até hoje, isso fortalece os rumores de que a prefeitura pretende acabar com as eleições para diretores e fazer nomeações. Nós vamos ficar vigilando quanto a isso, porque o plano fala lá em gestão democrática, inclusive em preservar as coisas como estão. As eleições que foram feitas, o processo eleitoral para diretor de escola, preservar. Então nós vamos ver se realmente isso vai acontecer. Mas deixar bem claro aqui, que não é democrático sonegar informações. Quando nós, vereadores, vamos em alguma instituição pública estadual, nós sabemos que não é o nosso campo, nós não somos deputados, mas nós vamos ali numa linha auxiliar dos deputados da terra, pedimos informações e repassamos para eles, e assim fizemos na escola Olavo Bilac. Vimos uma série de coisas lá, o caos que se falava, na realidade, é só uma figura de linguagem de algumas pessoas. Não existe caos, existe alguma série de problemas na realidade que dificultam o trabalho, mas caos é uma coisa muito grave. Inclusive a quadra mais velha está interditada principalmente porque não tem rede lateral, a bola bate no povo. Poderia ter se providenciado isso, ou então cai fora do muro e pode bater em alguma pessoa.
Então são coisas que pode-se correr atrás e conseguir a correção. Mas o caos, parte do exagero de alguns, e a senhora diretora também se comprometeu a entregar uns documentos a nós vereadores, para que nós entregássemos ao deputado dos pleitos que ela fez. Eu não sei se ela indicou ao outro grupo, entregou ao pessoal que ela visitou, mas a nós ela não entregou e prometeu, e nós estamos esperando. Mas nós vamos lá conscientes de que a nossa função é de vereador, de fiscal das coisas do município. Não querendo ter ingerência no plano estadual, como se deputados nós fôssemos, nós não somos. Nós estamos ali apenas como uma linha auxiliar dos 2 deputados da terra. Voltando ao plano de governo do senhor Guga Lins, tem uma série de coisas interessantes. Coisas até que já existiam no município quando o plano foi feito, parece que o pessoal não ouviu ou não conferiu. Correção das distorções existentes no plano de cargos, carreiras e salários, que tem prejudicado os professores, a exemplo da progressão por graduação, que passará a ser automática. Já é automática desde 2010. Não precisava ter colocado isso aqui. Alfabetização digital, criar cursos de informática para jovens, adultos e idosos nos laboratórios de informática das escolas. Cada curso terá 4 meses de duração, funcionando à noite. Foi criado algum? Eu procurei me informar, ninguém sabe. Creche municipal, ampliação e descentralização do atendimento. Qual foi a ampliação que houve de creche? Esse governo vai completar 3 anos. 3 anos, quase 1000 dias. Os 1000 dias do governo do senhor Gustavo Lins. Encontrou 2 creches em construção. Talvez por serem obras com seu DNA ligado ao governo passado, não houve uma preocupação maior em complementá-las e pô-las para funcionar também, porque vão trazer um certo aumento de gastos. Esse é o problema. Aumentou os gastos da prefeitura, não funciona. As creches não foram complementadas, o matadouro não foi complementado, não funcionarão. Muito provavelmente não funcionarão. Isso aqui já foi insinuado aqui. Uma creche que a prefeitura de Sertânia, na minha época de prefeito, pagou a mão de obra durante 4 anos, que seria uma creche do Rotary de Sertânia. Tentei complementar aquela obra nos últimos meses de governo, me boicotaram aí no pessoal aí, para que eu não concluísse. Muito bem, concluíram nesse governo, mas não para ser uma creche, é o local do CRAS. Vereador, tem 1 minuto para concluir. A única creche ainda é a que tinha no CSU, na época do governo de Cleide Ferreira. Não houve ampliação e havia condições demais de ampliar. Então, 3 anos, quase 1000 dias, e nada se fez para complementar esse objetivo que aqui está. Oportunamente, eu falarei sobre outras coisas. Mas aqui tem, no governo da Frente Sertânia para Todos, implantaremos, isso é um tempo verbal, parece-me que é futuro do presente, não estou bem lembrado, as seguintes ações a fim de melhorar a educação em Sertânia. 3 eu já falei aqui, nenhuma delas foi implantada. Vamos ver o resto, não é? Pode ser que antes de eu falar de novo se faça alguma coisa. Senhor presidente, muito obrigado.